Tá. Então, boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Marina, obrigado pelo convite. É, é sempre bom a gente participar, a gente acaba aprendendo mais do que a gente sabe de outras pessoas, né? Vou falar um pouquinho sobre mim primeiro. Então, É, eu trabalho há 14 anos com User Experience. Quando eu comecei a trabalhar, chamava de arquitetura de informação ainda. A gente nem tinha iPhone, não tinha celular, era aqueles tijolão antigão ainda. Então, a gente fazia basicamente projeto para desktop. E aí o advento do iPhone, do celular, do smartphone de forma geral mudou muito o contexto dos projetos que a gente trabalha, né? Meu primeiro projeto foi para a Renault, foi um projeto em 2006. Hoje a TUI atende a Renault, a gente trabalha com eles cuidando do site, a gente também trabalha com o Estadão, a gente cuida do aplicativo de assinante deles. A gente também trabalha com a Nestlé, a B3, o Banco 24 Horas. A gente trabalhou de um projeto de um aplicativo que ficou bem famoso, que é o detector de corruptos. Era para a eleição de 2018, era um aplicativo do Reclame Aqui, que você colocava foto do político e ele mostrava a ficha suja ou limpa do político, né? A gente também já trabalhou bastante tempo com o Fleury, a Beneficência Portuguesa, o Cinemark, a Sadia, a gente trabalha em vários projetos, a Samsung e a Vigor. A minha formação acadêmica é bem diferente, de forma geral. Eu comecei fazendo um colegial técnico de administração, depois eu fiz um curso técnico de processamento de dados, aí não quis virar programador. Eu comecei a trabalhar em uma agência de publicidade e aí acabei fazendo faculdade de publicidade e propaganda. E depois eu fiz pós-graduação na GV em administração. Então, eu gosto da parte de comunicação, mas eu gosto bastante dessa parte de negócios e essa parte mais da administração, né? Então, o que eu vou falar para vocês hoje, basicamente, são três assuntos. A questão de identificação de cliente, a questão de persona e de jornada do usuário. Só uma coisa, vocês veem minha tela completa ou estão vendo o rosto de vocês também? A gente está vendo sua tela, Gilmar. Tá, 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 vamos lá. Então, um pouquinho dos clientes que a gente trabalha. Aqui eu já falei um pouco para vocês. Tem uma startup bem interessante aqui que chama Poder do Voto. A gente faz, a gente fez o aplicativo e cuida. É como se fosse um Tinder com o seu deputado federal e senador. Você vota nos principais projetos e depois ele pega o voto do seu político e faz um match, então ele mostra o percentual de afinidade. É bem legal a ferramenta. E a gente faz o acompanhamento também desse aplicativo. Agora, um pouquinho, falar para vocês sobre identificação do cliente, né? Em UX, como a gente consegue fazer essa identificação? Tem uma técnica que chama Desk Research. Para startup é muito interessante que basicamente o Desk Research você vai pesquisar em conteúdo que outras empresas e pessoas já pesquisaram. Então, assim, você pode buscar
tanto em registro interno de empresa, em periódicos, em livros, em dados governamentais, estatísticas, tudo o que já foi pesquisado e está disponível. De forma geral, a gente tem três tipos. O primeiro, quando a gente fala de uma empresa, seria pesquisa interna. Vamos imaginar a Renault. Provavelmente, na história da empresa, já teve muitas pesquisas de perfil do consumidor, de hábito de consumo e tudo mais. Então, quando a gente vai iniciar um projeto com a Renault, a gente já tem esses dados, e esses dados podem ajudar a gente a melhorar o projeto, entender o consumidor e melhorar. No caso de vocês, como são startups que geralmente estão criando serviços novos, a internet acaba sendo uma fonte muito boa de pesquisa, porque assim muitas pesquisas públicas, muitas pesquisas das empresas de forma geral também estão disponíveis na internet. Então vocês podem pesquisar e já conhecer. Não é algo que vocês vão ter que bater na porta de uma empresa ou de uma organização ou ir numa biblioteca para procurar. Hoje a gente tem muito estudo, de forma geral, disponível na internet. Então, tanto de mídias mais tradicionais, se a gente pegar Estadão, se a gente pegar Folha, tanto de mídias mais novas, como o Nexo. A gente tem muitas pesquisas no exterior também. Então, a internet acaba sendo uma grande fonte de pesquisa. Então, vocês conseguem entender pelo menos, e conhecer, pelo menos, os consumidores das empresas mais tradicionais do mercado que vocês querem atuar. Vocês não começam com uma visão cega do consumidor, vocês já conseguem ter essa identificação inicial. E, geralmente, quando pensando em startup, vocês provavelmente não vão atender todos os clientes daquela grande empresa. Vocês vão querer atender um nicho. Então, assim, vocês conseguem ter uma visão mais abrangente do mercado como um todo e depois começar a entender o que vocês querem, qual segmento vocês querem trabalhar, qual tipo de consumidor. Então, a internet para essa parte é muito boa. E um terceiro ponto de pesquisa, que aí também acaba sendo internet, mas é algo mais específico, são os dados governamentais. Aqui no Brasil a gente pode citar o IBGE, que tem muita informação disponível no site deles. A navegação não é das melhores, mas a gente tem muita informação de censo, de tudo o que a gente pensar. A gente também tem outros institutos de pesquisa que colocam pesquisas também. Isso acaba ajudando, de forma geral, a vocês entenderem mais a população, o, os hábitos de vida, de consumo. Então, vocês conseguem ter um panorama mais abrangente, por exemplo, do que é uma classe C ou é uma classe D. Aqui na TUI, quando a gente vai aplicar teste de usabilidade, que uma das variáveis é classe social, então a gente segue as definições do IBGE. Então a gente pergunta número de cômodos da casa, número de TVs, questão de telefone. Então, todos esses dados estão disponíveis ali para vocês pesquisarem. Então, do que eu vejo, assim, a técnica que vocês podem aplicar para a identificação do cliente é esse Desk Research. A ideia é que eu passe toda a apresentação para vocês e depois, no final, eu vou dar um tempo para para vocês tirarem as dúvidas, tudo bem? Aqui, o próximo item, eu vou falar de personas. Hoje é um tema bastante
discutido e divulgado, tanto em UX, em marketing, outbound, todo mundo fala muito de persona, mas basicamente o que é? Persona é um personagem fictício que a gente vai criar depois de a gente fazer uma pesquisa etnográfica, que a gente chama, para entender melhor e mais profundamente os usuários do nosso serviço ou produto. Geralmente, agora nos tempos de corona, a gente não consegue ir a campo, né? A gente não pode ir na rua, mas geralmente a gente faz entrevista de campo, que a gente chama, a gente vai até onde estão os consumidores e aí a gente faz a entrevista em profundidade para entender um pouquinho o uso do produto e também o uso do produto dentro do contexto da vida do consumidor. A gente não vai focar aqui só o uso do produto, a gente vai entender como está no dia a dia do consumidor. Então, geralmente, por exemplo, se a gente for trabalhar num cartão de crédito para comunidades, a gente vai até a comunidade e a gente fica ali, entende um pouco como o pessoal consome, como eles tratam o dinheiro, como eles tratam o crédito, e em cima disso a gente faz uma persona. Geralmente, para esse tipo de estudo de persona, a gente usa de entrevista de 10 a 12 usuários por perfil do consumidor. Então, por exemplo, se a gente quer esse cartão de crédito, ele é voltado para a comunidade. Então a gente vai em uma comunidade, a gente uma ou duas, a gente entrevista pelo menos uns 12 usuários e daí a gente vai entender se a gente tem uma persona só, se a gente tem duas ou três personas. Aí a gente consegue entender as características e a gente monta essa persona. A persona é interessante de a gente trabalhar, porque quando a gente vai pensar em um produto, por exemplo, o cartão de crédito para a comunidade, a gente vai saber que a gente está falando provavelmente para um público que é negro, de 15, de 18 a 30 anos, é desbancarizado, tem o crédito ali nos negócios da comunidade, tem uma renda de até 2 salários mínimos, então a gente começa a montar essa persona e fica mais claro para quem a gente está fazendo o produto. Então a gente não está fazendo produto para pessoas da comunidade, a gente já tem todas as características dessa persona, então acaba ficando mais claro. De forma geral, em projetos de UX, a gente trabalha com persona quando a gente vai fazer projeto de jornada de usuário, ou mesmo a gente tem um projeto só para mapear a persona. Porque geralmente as grandes empresas, elas têm uma persona que é do marketing. E geralmente também essa persona é mais fictícia, assim, não é algo tão real assim. O marketing imagina que vai querer vender para a mulher de 25 a 35 anos, que é solteira e independente. Só que, assim, no final do dia, ela pode estar vendendo para uma mulher casada de 40 anos, com 3 filhos. Então, assim, a questão da persona é muito essa coisa assim de fazer algo real, não fazer da nossa cabeça. É sempre bom essa pesquisa de entender mesmo o público e trabalhar e fazer essa persona de forma mais aprofundada, né? Agora eu vou falar sobre jornada do usuário. Então, o que é um projeto de jornada do usuário, né?
basicamente é uma representação visual das etapas do processo que um consumidor ele faz para executar uma tarefa relacionada a um produto ou uma empresa. E também as emoções que ele vai ter durante o processo. Eu coloquei dois exemplos aqui e coloquei de um serviço que praticamente todo mundo usa, que é o Uber. Então, o Uber ele tem, se a gente pensar como tipos de usuários, perfis de usuários, ele tem dois perfis, que é o passageiro, que é quem está pedindo ou, digamos, comprando, e ele tem o motorista, que é quem está vendendo o serviço. Então, quando a gente pensa na jornada do passageiro, isso daqui é um rascunho, a gente chama de uma jornada inicial. Provavelmente ele pode ser muito mais profundo do que isso. Então, esse daqui foi um exercício que eu coloquei para a gente ver aqui na aula, né? Então, a jornada do passageiro, ela começa quando eu planejo a viagem. Vamos supor que amanhã eu tenha que sair de casa, às 10 da manhã eu tenha que estar na Avenida Paulista, que é meia hora daqui de casa. Então, eu me planejo para pedir o Uber às 9h20, para eu chegar com um pouquinho de antecedência. Então, a minha jornada já começou hoje à noite, quando eu estou me preparando para amanhã. A jornada, basicamente, ela não é só enquanto eu uso o serviço, mas assim, quando eu começo a ter a necessidade ou planejamento de uso desse serviço ou desse produto. Então, aqui voltando à jornada do Uber, então eu planejei a viagem agora à noite, aí amanhã de manhã eu abro o aplicativo, aí eu adiciono o meu destino, eu seleciono a categoria do carro, eu posso pedir o VIP, o Comfort, o UberX, aí eu espero o carro chega, eu faço a viagem e chego no destino. E daí, assim, geralmente a jornada não é uma jornada feliz. Principalmente quando a gente vai usar serviço que tem interação humana, a gente pode ter um ponto ali de atrito, de fricção, justamente quando a gente tem a interação humana. Então, aqui no caso do Uber, eu posso esquecer meu celular quando eu chegar no meu destino. Ou o Uber cobrar acima do que estava previsto. Então, quando a gente mapeia esse processo de jornada, é muito interessante a gente entender onde pode e onde tem mais problema. Porque geralmente são esses pontos que a gente vai trabalhar na jornada ideal. Quando a gente faz um processo de jornada, então a gente faz um mapeamento do processo atual e depois a gente faz um mapeamento da jornada ideal, que a gente chama de Service Blueprint. E esses pontos que podem ter problema, geralmente são os primeiros que a gente começa a trabalhar quando vai melhorar o serviço, né? Aí no caso de startup, às vezes, geralmente, vocês podem oferecer serviços para melhorar esses problemas que as pessoas podem ter, para resolver problema que grandes empresas não resolvem. Então, vocês podem trabalhar em um ponto específico. E quando a gente faz o mapeamento da jornada, os pontos de maior atenção geralmente são esses que têm o problema, né? E assim, pensando ainda na jornada do passageiro, no Uber, ela não acaba quando eu chego no destino. Ela acaba para o Uber quando eu avalio o motorista. Porque essa era uma funcionalidade que antes ela era opcional e hoje ela é obrigatória. Se vocês chegarem num destino e fecharem o aplicativo, não fizerem avaliação no momento, a próxima vez que vocês abrirem o Uber, ele vai mostrar a tela de avaliação. Porque isso é bem importante para eles,
tanto para o Uber quanto para o motorista e até para a gente, porque o Uber paga uma bonificação para o maior, para os motoristas mais avaliados. Eu não sei se para vocês já ficou disponível o Uber VIP pelo mesmo preço do UberX, que nesse Uber VIP, basicamente, são os motoristas mais bem avaliados, que eles ficam ali. Então, os motoristas do Uber, eles têm uma média quinzenal, que ela é atualizada a cada quinzena, e eles podem ficar nas categorias VIP ou não. No caso do passageiro, o que influencia? Eu sempre que pego Uber, eu converso muito com o motorista para entender um pouco a vida dele, como ele usa o aplicativo. E uma vez eu estava num aniversário no centro de São Paulo e era perto de meia-noite, assim. Eu pedi um Uber, demorou um pouco para chegar, e daí eu comecei a conversar com o motorista, né? E ele explicou assim, que naquele ponto que eu estava, naquele horário, naquele dia, ele não aceitaria uma viagem com um passageiro com nota 4,5, 4,5 ou menor, porque ele sabe que pode ser um passageiro que possa querer assaltar ele, um passageiro que não é bom ele levar, porque ele não é bem avaliado, então pode ser um risco para ele. Então, essa questão da avaliação é o ponto final da jornada. Então, a jornada não acaba quando a gente chega no motorista. Aí, no caso da pandemia, quando a gente está no coronavírus, o Uber, o que ele está fazendo? Assim, as gorjetas que a gente dá para o motorista, junto com a avaliação, ele está pagando em dobro para ajudar os motoristas também. Eu, principalmente aqui na pandemia, tem alguns dias que eu preciso sair, assim, são bem raros de forma geral, mas quando eu saio, eu não tenho carro, eu peço Uber, eu sempre dou gorjeta para ajudar, porque eles estão com muito pouca demanda, né? Então, aí eu recebi um aviso, eles falando que essa gorjeta que a gente dá, agora na época da pandemia, eles estão pagando em dobro. E assim, tem um amigo meu que ele trabalhava na 99 e as reclamações dos motoristas, elas eram mostradas em um painel de LED na entrada da 99. Então, quando você ia lá, você via em tempo real as reclamações que tinham dos serviços do motorista. Então, isso, pensando na jornada do Uber 99, Cabify, é algo que é bem importante. Agora, eu mapeei também, de exemplo, a jornada do motorista, né? Então, a jornada do motorista tem a visão do vendedor, digamos, né? Então, ele espera uma viagem, ele recebe o pedido, ele visualiza o pedido, ele aceita o pedido, ele vai até o endereço e ele pode ter um problema. Por exemplo, o aplicativo do Uber, ele dá a região que o motorista vai, mas ele não avisa para o motorista se aquela é uma área de risco ou não. Então, o motorista, geralmente, na questão do Uber, ele vai um pouco na sorte ou ele sabe se vai ter problema ou não. Já a 99, ela avisa que é uma área de risco. Então, o motorista pode aceitar ou não. Então, esses pontos, assim, sempre da jornada, é sempre legal a gente entender onde tem um problema, que é onde a gente pode melhorar muito o nosso serviço. Melhorar mais a satisfação do consumidor e a gente melhora, deixando ele mais satisfeito, ele vai ter uma visão melhor do nosso serviço ou produto. Então, aqui, continuando, né? Então, ele chega ao endereço, ele recebe o passageiro, ele faz a viagem, ele chega ao destino e ele também avalia o passageiro.
Tem alguns motoristas, assim, você percebe quando eles estão um pouco mal avaliados ou tudo mais, que eles falam assim, ó, te dei 5, hein? Dá 5 para mim também. Então, é algo que, assim, dá para perceber que ele está precisando daquilo porque isso influencia para ele corrida que vai ser oferecida para ele, influencia a bonificação dele, influencia também o valor que ele vai receber. Então, quando a gente pensa uma jornada, sempre a gente tem que pensar o todo, assim, não só o que a gente está fazendo, né? Mas desde quando eu pensei em fazer aquilo até quando eu acabo de verdade. Então, eu passei esses dois exemplos do Uber para ficar um pouco mais claro do que é uma jornada, porque também geralmente tem jornada do usuário, do cliente, do consumidor. Então é sempre interessante assim a gente entender o porquê, pensando assim como startup, como serviço, como empresa, a gente tem que entender o como o cliente chegou até nós, o porquê ele chegou até nós, qual é a dor dele, qual é a necessidade dele. Quanto mais a gente entender isso, melhor pode ser o serviço que a gente vai oferecer para ele. Aqui é quando aplicar, né? Para que um projeto de jornada seja efetivo, é interessante que ele seja sempre ligado a um objetivo da empresa. Assim, é um projeto, de forma geral, que ele é profundo e ele é extenso. Então, não é um projeto que vocês vão fazendo todo mês, sabe? Vocês podem fazer um mapeamento agora e melhorando o serviço de vocês e daqui um ano e meio, vocês fazem outro projeto porque vocês vão estar com um produto muito mais aprofundado e requintado, vamos dizer. E aí depois vocês podem aplicar outro projeto. Não é um projeto assim, eu vou fazer a cada semestre, eu vou fazer a cada ano, mas sim entender quando está mudando o serviço de vocês, assim. Quando ele está mudando e quando vocês querem isso, oferecer novos serviços, né? Pensando numa empresa, assim, pensando no caso do Uber, esse projeto ele pode ser externo, então ele pode querer conhecer mais profundamente um tipo de consumidor. Vamos supor que eles queiram conhecer os executivos que iam muito para o aeroporto antes da pandemia, para oferecer um novo serviço para eles. Então, esse pode ser um tipo externo, ele quer conhecer o consumidor dele. Ou também pode ser um objetivo interno que ele vai querer conhecer melhor a rotina dos motoristas que só trabalhavam à noite, que hoje em dia não estão trabalhando, né? O Uber que eu pego, assim, sempre que eu pego, eu pergunto, o pessoal fala que só tem demanda durante o dia, basicamente. À noite não tem muito, e quando tem é na periferia, então acaba sendo um pouco arriscado. Então, pode ser um objetivo de conhecer melhor esses motoristas para ver se eles podem oferecer outros serviços ou melhorar o serviço deles, né? Aqui eu coloquei alguns exemplos, nesses tempos de pandemia, um pouco das mudanças de serviços que a gente está tendo, né? Aí até eu coloquei do Uber daqui, ele está oferecendo uma categoria agora que chama Flash, que basicamente você pode enviar objetos que caibam dentro do porta-mala, né? E pesem até 10 quilos. Então, você pode fazer esse envio de objeto. Vamos supor que você quer enviar um, uma cesta de alimentos ou enviar um presente para um tio, uma tia, um primo. Então, você pode pedir o Uber e enviar isso por Uber.
A tarifa é a mesma que o Uber X, então é a menor tarifa, e basicamente eles fazem isso. Tem algumas regras gerais, é um serviço que ele começou a ser oferecido há 2 semanas, tá? É um projeto mais piloto, então está mais nas capitais, é São Paulo, Rio, e mais 2 cidades que eu não me lembro. Então, isso daqui, o que ele fez? Ele mapeou e entendeu, ele sabe a jornada dele, ele sabe que ele tem uma demanda reprimida ali de oferta de motoristas que não estão tendo trabalho, então ele criou uma nova categoria de serviço específica agora enquanto a gente tem a pandemia. Que depois que acabar tudo isso, se tiver uma demanda boa, ele pode continuar com esse serviço. Isso vai depender um pouco do que vai acontecer. Depois aqui eu coloquei 2 outros exemplos. Um exemplo bem legal, que esse é bem exemplo físico mesmo, que foi o drive-thru que os shoppings fizeram para o Dia das Mães, né? Então você comprava, alguns shoppings deixavam alguma página específica no site para você comprar. Algumas lojas também tinham WhatsApp, então você comprava e depois você fazia a retirada no estacionamento do shopping. Então, basicamente, o que ele fez? Ele entendeu a jornada das pessoas, como era, o físico, e ele fez uma adaptação para funcionar físico e digital. Ele fez ali, e assim, não foi uma coisa que ele refez um serviço, ele começou do zero. Não, ele pegou alguns serviços, algumas ideias que já tinham pronta e usaram. E depois tem um outro exemplo que eu coloquei aqui, que é a questão de delivery de compras, né, que aumentou 59% com o isolamento social. Eu tenho vários amigos assim que eles não vão nem no supermercado, eles estão fazendo tudo por delivery. Então, esse tipo de serviço, a maioria, sim, a gente também trabalha com alguns projetos com redes de alimentos e mesmo esse pessoal assim que Burger King, McDonald's, Subway, que tem um pouquinho, que está ali no Uber Eats, que está no Rappi, não é da rede deles inteira que estava ali, as 1.000 lojas. Eram algumas lojas, né? E agora, assim, a gente está praticamente há 2 meses e meio com tudo fechado em shopping center. Então, esse pessoal também teve que se reinventar e se adaptar, né? Aqui na esquina de casa tem um restaurante com 40 anos de vida, que acho que não tinha nem telefone, era tudo físico. E assim, ele ficou um mês fechado, o primeiro mês. Agora, hoje, ele tem uma rede de motoboy pronto e tem delivery, tem WhatsApp, tem tudo. Então, assim, ele teve que se reinventar para continuar o negócio dele, né? Então, assim, de forma geral, eles, por exemplo, esse restaurante, ele não tem um mapeamento ideal da jornada, mas ele conhece o negócio e ele fez uma adaptação. Quando a gente faz um mapeamento, assim, principalmente vocês que são mais startups e produtos digitais, vocês conseguem entender melhor da jornada e ir melhorando esses pontos ou mudando, né? Aqui eu vou falar um pouco das fases de um projeto de mapeamento. A primeira fase é a gente entrevistar e ter uns stakeholders do projeto, né? Quando a gente fala em uma empresa, é sempre importante a gente falar com as áreas que fazem contato direto com o cliente. Aí a gente pode falar do saque, ouvidoria, central de atendimento, porque é muito importante, porque esse pessoal é que vai saber a vida real, sabe? O dia a dia ali, o que o cliente reclama, o que ele pede, por que ele reclama, como ele reclama. Se a gente pensar ali só falar com marketing,
O marketing vai ter a visão mais holística, a visão mais otimista, vamos dizer assim. Então, é muito importante, assim, no projeto de vocês, é sempre a parte técnica e a parte que faz o atendimento do cliente. Porque, geralmente, a parte técnica tem uma visão ou imagina que o produto funciona de um jeito e quem faz o atendimento com o cliente ali tem a visão de como o cliente usa, que geralmente é diferente de como a gente projeta. A gente projeta, a gente pensa assim na UX de um jeito e geralmente cada pessoa vai usar de um jeito assim. Mesmo um aplicativo muito simples como o WhatsApp, provavelmente eu uso de um jeito, a Marina usa de outro, minha mulher usa de outro, assim, minha irmã usa de outro, cada um vai usar de um jeito. Cada um tem uns atalhos ali, tem uns truques, tem o grupo sozinho para mandar as coisas, ou fica mandando só para um amigo, então cada um vai usar de um jeito, assim. E é um produto que, de forma geral, é muito simples, né? Tem um amigo meu que ele faz post, ele coloca no history do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, coloca de tudo. E assim, é o jeito dele. Eu já não gosto de colocar nada. Quando eu vou usar Instagram, eu uso o Instagram. Quando eu vou usar o Facebook, eu uso o Facebook. Então, assim, mesmo um produto muito simples, a gente usa de forma diferente. Esse meu amigo adora áudio. Eu não gosto de mandar áudio. Assim, não detesto, mas eu prefiro não usar. E eu gosto de escrever textão, então eu gosto de usar no computador. O WhatsApp fica aberto o dia todo. Então, provavelmente eu tenho uma forma de usar que é diferente dele. E assim, todo mundo usa e aí quando a gente vai assim fazer essa entrevista, esse alinhamento, é legal colocar esse pessoal que tem contato com o cliente, que eles vão entender o que os clientes querem, o que eles pedem. Por exemplo, a gente pode pensar em deixar um chatbot no site, mas o cliente quer falar com gente. Às vezes é melhor você colocar o WhatsApp ali, que a pessoa vai mandar o áudio e você responde, do que um chatbot, que você pode demorar muito tempo para produzir e o cliente não vai usar. Então, essa primeira fase é legal a gente ter essa visão interna, assim, da empresa mesmo, né? A segunda fase, continuando, é a fase que a gente chama de imersão. Então, assim, um pouco do que eu estava falando para vocês. Provavelmente, quando a gente pensa em empresa, e no caso de vocês, também pode usar isso daqui na mesma ideia do Desk Research, alguém já fez uma pesquisa sobre o produto, sobre o serviço. Então, vocês podem consultar esse histórico de pesquisa para entender melhor o, os consumidores, de forma geral, né? Os hábitos, aprofundar mesmo a pesquisa, né? O terceiro passo que a gente coloca é um workshop de cocriação. Então, a gente vai pegar o conteúdo das entrevistas, vai pegar esse material interno e a gente vai fazer um rascunho de uma jornada inicial. Como esse rascunho do Uber que eu fiz, sabe? Porque quando você for para a rua, provavelmente pode ter outras N fases dentro dessa jornada que eu coloquei. Essa daí, a jornada, é mais a visão minha como usuário. Provavelmente o motorista vai ter outras coisas assim. Eu já vi muito motorista que fica em grupo de WhatsApp de motorista, que eles ficam avisando onde tem demanda, onde tem blitz, onde está melhor. Tem um marido de uma amiga minha, que ele é motorista de Uber no interior, então ele abre o Uber e eu não sei explicar bem assim, mas basicamente quando você abre o Uber na versão motorista, ele te mostra um mapa da cidade e tem tipo um mapa de calor
para te mostrar onde está pagando mais. Se é tipo 1,2 vezes, 1,4 vezes, 1,8. Então, eles vão buscando por isso. Então, por exemplo, quando eu fiz esse mapeamento de jornada inicial, eu não previ nada disso, porque eu não fui falar com o motorista, né? Então, esse terceiro passo é o workshop de cocriação. Depois a gente vai para a pesquisa com usuários em si. Então, basicamente, é quando a gente vai falar com os usuários, vai fazer entrevista em profundidade e vai fazer várias perguntas para entender como eles usam o serviço. Desde quando eles pensam em usar o serviço, quando eles têm até quando eles usam de fato, por que eles usam, como eles usam, o que eles gostam, o que eles não gostam. Então, aqui é onde a gente vai conhecer mesmo a visão do usuário. Aqui, geralmente, agora, provavelmente em 2021, a gente vai poder sair na rua e falar com pessoas, então, a gente vai poder fazer aplicar mais técnica de observação em campo. Hoje a gente está fazendo tudo remoto. Assim, desde quando começou a quarentena, na TUI a gente entrou em quarentena dia 16 de março, a gente está fazendo todos os projetos remotos. A gente faz pesquisa, faz teste de usabilidade e tudo mais, mas é remoto. E o ideal, assim, é que a gente vá e tenha esse contato presencial, né? Porque quando a gente está falando, mesmo por vídeo, eu consigo ver uma parte da sua expressão corporal, não vejo toda, né? E quando a gente está num ambiente no ambiente de uso do produto também, por exemplo, se a gente pensar no Uber, a gente pode ir nas áreas onde fica mais motorista do Uber. Então, aí a gente consegue observar outros comportamentos que hoje a gente não consegue observar. A gente consegue fazer os testes também, mas não tem a profundidade que teria com esse contato presencial. E aqui o último é o mapeamento da jornada em si. Então, é quando a gente vai pegar as informações da empresa que a gente pegou, as informações do usuário e vai fazer um mapa da jornada. Como eu falei para vocês, a gente tem o mapa da jornada atual, que a gente chama de Journey Mapping mesmo, e a gente tem um mapa da jornada ideal, que é o Service Blueprint. Ele é um pouco mais profundo. Eu vou mostrar um pouco para vocês. Aqui na apresentação tem, mas está bem pequenininho. Deixa eu tirar a tela aqui. Eu vou mostrar eles maior. Aqui. Esse daqui é um exemplo do que a gente fez para um projeto de intercâmbio. Então, se a gente pensa num projeto de intercâmbio, por exemplo, o, o contato com o produto, o pensamento do usuário em adquirir o produto, ele pode começar na adolescência ou na infância. Tem muita gente hoje, um pouco antes, né? Porque o dólar está R$ 6, mas quando o dólar estava uns R$ 4, assim, tinha muita gente que assim queria fazer intercâmbio com 15 anos, então tinha o sonho e a vontade de fazer, e daí quando tinha 30 anos, que já tinha uma profissão, já tinha conseguido fazer uma poupança, é quando ia atrás de pesquisar as empresas de intercâmbio e de fazer o intercâmbio em si, né? Então, esse daqui é o que a gente chama de mapa da jornada mesmo, a jornada do usuário, né? Então, ele é um pouco mais simples. Aqui a gente tem as ações do usuário, como ele pensa e sente, como é a experiência dele. Aqui é o humor, né? Se o humor está bom, se está ruim.
os pontos de contato e os comentários. Esses comentários a gente preencheu com base nas entrevistas que a gente fez. Essa daqui é uma rede nacional de intercâmbio, então eles têm 50 franquias no Brasil todo. A gente entrevistou 15 clientes quando eles voltavam da viagem do intercâmbio. Então, o que a gente faz? Então, assim, ó, de forma geral, a pessoa tem vontade, sonha em fazer intercâmbio. Então, isso, vamos supor, quando eu tenho 15 anos. Aí, quando eu completei 30, eu já tenho dinheiro. Aí, eu começo a pesquisar agências ou empresas. Aí, depois eu pesquiso país e cidade, pesquiso escola e acomodação. Aí, eu recebo e avalio as propostas. Eu, eu fecho a viagem, resolvo a documentação, passaporte, tudo que precisar. Aí eu aguardo a viagem chegar, me preparo para a viagem, viajo, aí eu chego no meu destino, chego na acomodação, começo o curso, conheço a cidade e aqui eu posso ter um problema. Às vezes eu tenho um problema que a casa é muito longe, que o quarto é ruim, que a família que me hospedou não é legal, tem N fatores. Então, aqui é o principal ponto de atenção para a empresa de intercâmbio, que é onde pode dar problema. Então, ela sempre tem que prever, olhando a jornada, esse é um ponto sensível para ela ver como pode ser melhorado, porque é algo que não depende dela. Só que é algo que, se ela não ajudar a pessoa a resolver, a satisfação do cliente pode ficar muito baixa, pode ser muito influenciada. Então, tem essa questão que pode ter o problema. Então, acabo a viagem, o curso, volto para casa, e aí eu conto a minha experiência para os meus amigos, para a minha família. Então, aí a gente vai preenchendo essa segunda linha aqui, de como pensa e sente. Isso daqui são frases que as pessoas falaram durante as entrevistas, né? E essa questão do humor, a gente foi colocando com base na média dessas 15 entrevistas. E aqui embaixo, a gente foi perguntando, né, como chegou na loja, como pesquisou, o que pesquisou. Então, a gente vai colocando os pontos de contato. E aqui, por último, esses comentários também são com base no conteúdo das entrevistas. Essa daqui, a gente é o Journey Mapping mesmo, é o mapa da jornada atual. Depois a gente tem um outro entregável que a gente faz. Deixa eu pegar ele aqui. Que é o Service Blueprint. Ele é mais... Como? Tá. Ele é mais profundo que o Journey Mapping. Então, ele tem as métricas, ele tem as evidências, que são os pontos de contato. A gente tem uma linha do tempo aqui, que a gente pode dividir as etapas, as fases que estão em cada etapa. A gente tem as ações do usuário, e ele é um pouco mais completo, porque ele tem aqui o que a gente chama de linha de interação. Então, aqui é onde o usuário vai ter contato tanto com a ação dos colaboradores, então da empresa que ele está comprando, né? Que ele está comprando o produto ou serviço, e a tecnologia também, pode ser site, pode ser aplicativo. Isso é o que a gente chama de front stage. E depois aí depois do front stage, a gente acaba essa linha de visibilidade, que a gente tem as ações de backstage. O que a empresa precisa deixar funcionando por trás, isso mais relacionada à tecnologia, que a gente chama de backstage,
para que o atendente consiga resolver o problema do usuário e o usuário consiga ter esse contato com a empresa. E depois, por último, a gente tem esses processos internos, que imagina que eu estou fazendo uma reclamação, quais processos internos que eu vou ter que usar para resolver essa reclamação, né? O que eu tenho, qual caminho que eu tenho que perseguir. Então, eu vou dar um zoom aqui para vocês. Basicamente, aqui a gente detalha mais aquele mapa da jornada, e aí a gente pode, aqui adiciona a questão de métricas, né? Depois as evidências, o tempo que o usuário vai gastar em cada fase macro. Depois aqui, por exemplo, quando eu estou pesquisando empresa de intercâmbio, pensando a visão da empresa, quais métricas que ela teria? Ela tem os acessos do site e os atendimentos na loja física. As evidências são os pontos de contato, né? Então, por onde o usuário pode chegar até a empresa? Então, ele pode ser Facebook, Instagram, YouTube, o Google Plus, quando tinha, pode ser e-mail, WhatsApp, telefone, site ou ir até a loja. Então, aqui, quando o usuário está pesquisando uma empresa de intercâmbio, qual que é a ação do colaborador? Então, ele atende o cliente, ele esclarece as dúvidas e ele sugere destinos e escolas. Para que ele faça isso, o que tecnologia tem que deixar funcionando? A opção de pedido de orçamento. Aqui, para que o pedido de orçamento seja efetuado, no backstage. Então, assim, a questão de hospedagem, atualização do site, atualização das redes sociais, o sistema tem que estar atualizado. E depois, isso é o que o usuário consegue ver, ou tocar, ou enxergar. E depois, internamente, para que o pedido de orçamento seja feito, o que precisa ter? Então, o servidor de hospedagem do site tem que ter contato com o sistema da escola, o sistema da acomodação, o sistema do transfer e o sistema da companhia aérea. Porque quando você vai comprar um intercâmbio, você pode comprar uma parte só, ou você pode comprar o completo. Então, quando a gente faz esse mapeamento, a gente faz isso junto com o cliente, não foi só a equipe da Tuia que mapeou e fez dessa forma, a gente faz isso junto com o cliente, e daí a gente vai colocando todos os pontos, porque isso daqui é o ideal, não quer dizer que ele vá fazer isso. Ele pode fazer determinadas partes, e aí ele pode começar focando onde a experiência é mais ruim. Então, ele vai mapear aquele ponto que a experiência é ruim, e vai trabalhar isso. Então, deixa eu voltar para a apresentação agora. Agora, os elementos de um projeto de mapeamento, né? A gente basicamente tem 5 elementos. O primeiro é o ator, que aí no caso do aplicativo de passageiros, pode ser o motorista ou o passageiro em si. A gente pode, geralmente a gente não vai fazer um processo de jornada do motorista e do passageiro junto. Geralmente a gente faz um do motorista e depois pode fazer outro do passageiro. Depois a gente tem cenário e expectativas, né? Então, qual o processo que a gente vai mapear? No caso do passageiro, a gente pode mapear o pedido e realização da viagem. No caso do motorista, a gente pode mapear o aceite e realização da viagem. É importante a gente entender também quais são as expectativas do motorista e do passageiro. A do passageiro, geralmente, acho que vocês também devem concordar,
quando a gente vai usar o Uber, o 99, a gente quer encontrar um motorista o mais rápido possível. A gente quer pedir ali e chegar em 1 minuto. No caso do motorista, pode ser diferente. Ele pode querer receber uma viagem longa para ele ter um rendimento melhor, ou ele está na viagem, na rota para a casa dele, ele quer uma viagem na rota. Então, assim, pode ser diferente, não é um único objetivo, né? Então, o terceiro ponto são as ações, pensamentos e emoções. Então, assim, quais ações o passageiro e o motorista precisam fazer para completar suas tarefas? Quais os pensamentos que o passageiro e o motorista têm durante essas ações? Assim, o passageiro e os motoristas estão felizes, estão frustrados, como eles estão? É importante a gente ver essa questão de emoção, porque se a gente não colocar aquela questão do humor, se a gente não colocar ele no mapeamento, ele vai ser um mapeamento de processos, não vai ser uma jornada. Porque basicamente a jornada ela vai ser mais feliz para a gente quando a gente conseguir fazer tudo bem. E geralmente a maior a maior chance de ter problema é quando tem interação humana. Então, esses que são os pontos e basicamente é onde tem emoção, né? Então a gente tem que saber quando a gente vai fazer a entrevista, quando a gente vai fazer um estudo, é muito importante entender isso, assim, quais são as emoções, quando o usuário está feliz, quando ele está frustrado, por que ele está frustrado, por que ele está feliz. Isso é bem importante. Depois aqui os pontos de contato e canais. Então, assim, é entender assim quando o usuário entra em contato com a gente, qual canal ele usa. Por exemplo, no caso do intercâmbio, quando ele entrava em contato, quando mais ele entrava em contato era quando ele tinha problema lá no exterior, quando ele estava fazendo o intercâmbio, e basicamente ele entrava em contato via WhatsApp e assim é importante mapear isso para saber se tem um padrão, se ele resolve por e-mail, se resolve por WhatsApp, se resolve pelo aplicativo. É bom entender isso porque quanto mais rápido você conseguir identificar essas dores e mais rápido você conseguir ajudar o usuário a resolver, mais ele vai ficar satisfeito. Então, assim, o ponto de contato e o canal é muito importante para entender onde você pode melhorar só um pouquinho, que vai fazer muita diferença para quem está usando o produto. O iFood, não sei, acho que todo mundo usa hoje, né? Ele faz algumas mudanças muito pequenas assim no aplicativo que a maioria das pessoas não percebem tanto. Mas teve uma mudança assim que ele fez que foi bem significativa, que é na tela de espera do seu pedido, que hoje ele deixa o número do seu pedido, ele deixa o telefone do restaurante e ele deixa o botão para você ligar. Então, provavelmente eles perceberam que ali era a maior insatisfação do usuário e eles deixaram a tela mais fácil para você ligar e quando você estiver falando com o restaurante já ter o número do pedido fácil ali. Agora, o último elemento são os insights e oportunidades. Então, assim, o que a gente aprendeu com essa jornada, quais são os pontos fracos que a gente pode melhorar e quais são as oportunidades que a gente pode aproveitar. Aqui, por último, vou passar para vocês os benefícios de um projeto de jornada, né? Então, a gente tem uma visão mais centrada nas necessidades dos clientes, porque geralmente as empresas elas têm muito uma visão interna, então elas não falam muito com o cliente, elas não conseguem ter essa visão do que o cliente pensa e espera delas.
A gente tem uma visão mais abrangente de todos os processos da empresa. Por exemplo, esse de intercâmbio, quando a gente fez esse mapeamento junto com eles e quando foi apresentar para a equipe, eles não tinham essa visão do atendimento, de como é da jornada do cliente. Então, isso fica mais aprofundado e fica mais compartilhado com todos da empresa. Então, tem uma atribuição mais clara dos principais pontos de contato com o cliente, porque quando a gente faz o projeto ali passo a passo de cada jornada, pode ter alguns passos que, por exemplo, a gente pode ter um site que o formulário de e-mail vai para um e-mail que ninguém vê. Então, a gente consegue mapear esse problema e resolver. Depois, a gente consegue ter uma segmentação de um cliente específico. Então, a gente pode definir de a gente aprender sobre um determinado público e mapear esse cliente mais profundamente. E a gente pode ter um melhor entendimento dos dados quantitativos, porque geralmente hoje tem muitas empresas que elas fazem muitas pesquisas, mas elas não acabam usando os dados ou elas não acabam compartilhando com toda a empresa. Quando a gente faz um projeto de mapeamento de jornada que a gente compartilha com todo mundo, então a gente consegue ter, por parte da empresa, um melhor entendimento dos dados quantitativos. Aqui, só para falar para vocês, o resultado do projeto, desse mapeamento de jornada de intercâmbio que a gente fez, o que acontece, basicamente, a gente fez esse mapeamento porque a empresa tinha um aplicativo que tinha pouco download e quando o pessoal baixava o aplicativo, tinha pouco uso. Então, a gente fez essas 15 entrevistas para mapear a jornada do intercâmbio de forma geral e entender como o aplicativo se encaixava dentro dessa jornada. E, basicamente, o que a empresa fez, antes o aplicativo tinha rede social, tinha gamificação, tinha ranking, que ninguém basicamente usava, porque quando o pessoal vai fazer intercâmbio, basicamente rede social para eles é Instagram, WhatsApp, Facebook, não é o aplicativo da empresa de intercâmbio. Então, eles fizeram uma nova versão do aplicativo focada só em serviços para serem usados durante o intercâmbio. Então, envio de documentação, documentação online, um chat, está tudo no aplicativo. Então, ele acabou sendo um aplicativo mais voltado para o consumidor do que para a empresa em si. Acho que eu falei um pouquinho demais, eu passei um pouco aqui, desculpa, mas agora eu terminei. Aqui, depois eu mando a apresentação para a Marina, aqui estão meus contatos, e agora vocês, eu abro aí para tirar as dúvidas de vocês. Gilmar, muito obrigada. Nossa, foi muito legal. Você trouxe exemplos muito práticos, então acho que deu para visualizar bastante, porque a gente ouve muito o termo persona, jornada do usuário, e às vezes fica difícil de visualizar. Então, muito obrigada, foi muito legal. E aí, quem quiser perguntar aí, abre o microfone, ninguém levantou a mão, que a gente tem a ferramenta do Zoom de levantar a mão, então se alguém quiser abrir o microfone e falar. Eu gostaria de falar, se puder. Estão me vendo? Pode falar, Giovanni. Então é o seguinte, a gente está num aplicativo que chama Padoca e nele tem três frentes principais. A primeira seria os clientes, é um aplicativo de delivery, né? Então a primeira seria os clientes, essas comidas, e também tem os motoqueiros que vão fazer essas entregas. Você acha pertinente a gente fazer 3 jornadas diferentes? São 3 jornadas. Porque tem... É que assim, elas se falam, se a gente for pensar, né? A jornada do entregador, ela pode ser menor.
Tá. Acho que vocês podem começar primeiro pela do cliente, entender de forma geral a jornada dele e depois aí ver onde tem os pontos de melhoria. E aí ver se o ponto de melhoria é da produtora, de quem está fazendo comida, ou é do motoboy, porque, assim, acho que fazer as três ao mesmo tempo, vocês vão gastar uma energia grande. Então, assim, quem está trazendo dinheiro, pensando assim como empresa, negócio, quem traz dinheiro para vocês são os clientes. Então, sem a padoca e o entregador, o cliente também não fica feliz, porque ele precisa ter eles. Mas quem tem que deixar feliz primeiro é o cliente, né? Então, você pode fazer um mapeamento e descobrir que não tem problema com o produto e tem problema com a entrega. E daí você foca na entrega. Aí você pode fazer um mapeamento lá da entrega e descobrir que eles demoram demais porque as produtoras demoram para entregar. Entendeu? Eu acho que é legal esse do cliente, porque ele vai ter a visão geral, né? Ele consegue, porque dele depende o entregador e depende o produtor. E aí você consegue saber, se tiver problema, onde está o problema. E daí sempre E, aquela lógica, sabe? Onde o problema está mais agudo. aham. E só mais uma perguntinha. Na prática da quarentena, a gente pode chamar um cliente, então, e fazer toda a jornada e acompanhar ele, tipo, de forma online mesmo? Ou você acha que é essencial que tenha essa questão presencial e ir acompanhando ele? Como você faria na prática essa A gente jornada está com o cliente? a gente tá fazendo tudo online, Tá. porque acho que deve flexibilizar agora dia primeiro, né? A partir da semana que vem. Mas a gente aplicou dois projetos de design sprint com 15 pessoas, tudo online. E tem alguma ferramenta específica que você utiliza? A gente usa bastante Hangouts para conversar com o pessoal, Hangouts e o WhatsApp. O WhatsApp é mais fácil. E assim, no caso de vocês, eu acho que é mais para ouvir. Eu não sei se o público é A, B, BC, CD, qual classe social é? É a classe B e C. B e C? É. WhatsApp. WhatsApp, e aí você pode fazer a entrevista via WhatsApp ou via Hangouts, que aí você pode gravar para fazer decupagem depois, né? Aham. Então, e sempre que for fazer a entrevista, sempre pergunta para ele assim, quando você pede, por que você pede, sabe? Porque essa é uma coisa muito legal dessa questão de comida e tudo mais. A gente até está fazendo teste de usabilidade para uma companhia de fast food e basicamente o pessoal fala muito que eles assim eles têm vontade ou lembram do aplicativo quando recebe um SMS ou um push de desconto ou do aplicativo. E você pegar o Rappi, eu não uso. Mas se você pegar o iFood, ele sempre vai te mandar, né? Tipo, às 11 da manhã ele te manda almoço com desconto. Sabe essas coisas assim? Sim. Então, basicamente, o iFood, eles não tinham isso antes. Eles fizeram esse projeto de mapeamento e aí eles descobriram quando o pessoal tem fome. Então, eles mandam um push notification na hora que eles falaram que tinha mais fome. E aí vão testando sempre isso, sabe? Mas aí, no caso de vocês, eu acho que é mais interessante começar pelo cliente e a gente faz muito o WhatsApp, a gente usa bem, e Hangouts, o pessoal, assim, até classe D, assim, eles estão, não é tão techniquez para eles, sabe? Mas o WhatsApp acaba sendo mais fácil. Legal. Obrigado, viu? Nada. Mar, a Regicelli estava com a mão levantada. Já tirou a dúvida, não?
Já tirou, porque era uma pergunta muito parecida. Boa noite, Gilmar. A nossa proposta é pensar também um aplicativo que é voltado para o profissional de saúde, para o cidadão que é o usuário do SUS, só que a gente tem um diferencial que quem vai comprar é o gestor público de saúde. Então, enquanto você estava respondendo, eu fiquei pensando, falei, puxa, mas qual jornada a gente prioriza, né? Porque quem vai comprar não é a pessoa que, em tese, vai ser a principal beneficiada com isso. Aí eu fiquei pensando, e eu acho que, em parte, eu consegui chegar numa ideia de que talvez a jornada do cidadão fosse muito importante nesse momento. Quando a gente tem vários, é por isso que eu falei assim, quando a gente tem vários stakeholders, é importante a gente começar pelo principal. E geralmente a gente não faz um mapeamento dos 3 stakeholders, porque a empresa ela vai ter um objetivo. Eu quero mapear a jornada do doador, ou eu quero mapear a jornada dos pais dos alunos. Ele não vai querer mapear, por exemplo, a jornada dos pais dos alunos, dos professores, dos diretores. Ele vai ter um público-alvo específico. Geralmente é o público, pode ser o público mais importante, ou pode ser o público que tem mais problemas, assim. E aí depois, quando você faz esse público mais importante, e aí você pode descobrir que o problema está com outro público específico ou num ponto específico. Aí você vai trabalhar esse problema. Porque, assim, basicamente é um pouco clichê, né? Mas onde está ganhando, você não precisa mexer, né? Você tem que focar ali onde tem o problema. Geralmente você vai ter problema onde tem interação humana. Por exemplo, eu não tenho carro próprio, então eu alugo assim de locadora. O maior problema que eu tenho quando eu vou alocar carro é a questão do atendimento. O aplicativo funciona, o site funciona, tem desconto, tem tudo. Mas se eu cheguei lá na loja e ficar demorando meia hora, não vai adiantar nada. Ter um aplicativo bom, com uma interface boa, com desconto, porque eu quero chegar lá e tirar o carro rápido, sabe? Então, é sempre o stakeholder principal, vamos dizer, e entender ele. No seu caso, pode ser o do cidadão, que aí você pode entender quando ele vai buscar o SUS, por que ele busca, como ele busca, se ele gosta, se ele não gosta, se ele é atendido. Aí, em cima disso, você consegue perceber as principais dores, e aí você pode ir no SUS ou não, é muito variável essa questão, sabe? No caso desse projeto que eu mostrei para vocês do intercâmbio, o cliente veio falando com a gente que o problema era o design do aplicativo. Só que assim, o que a gente percebeu é que não era o design. Na verdade, não era nem o aplicativo. É que a matriz lançou o aplicativo, não fez um plano de comunicação. Então, assim, cada vendedor de cada loja tinha um discurso, tinha vendedor que não oferecia o aplicativo, e assim, como a matriz fez sem falar com as franquias, então, assim, tinha muita coisa ali que o pessoal não usava, que não era interessante para ele. Então, assim, o problema não era o produto digital, o aplicativo. O problema era muito mais comunicação. Então, e a gente vai perceber isso quando a gente vai fazer as entrevistas. A entrevista, quando vocês forem fazer, basicamente assim, vocês têm que pegar desde quando a pessoa pensou em usar ou quis usar. Então, assim, no caso do SUS, por que você foi, quando você foi, como você vai, se você vai sempre, você vai só quando tem dor, ou você quer ir para exame de rotina, para consulta de rotina. Então, é sempre mapear o todo, sabe? Quando você vai ser bem atendida, você faz a consulta de retorno, sempre esse mapeamento geral, sabe? Nossa, Gilmar,
grata mesmo. Você abriu uma luz aqui agora. Grata. Bom. Rebeca, se quiser falar. Oi, estão me ouvindo? Tá sim. É que a internet está um pouco ruim aqui, às vezes dá uma falhada. Boa noite. Sou do mesmo grupo do Giovanni, sou da Padoca. E eu queria perguntar, na verdade, para ver se eu entendi assim mais ou menos. Tipo, porque, por exemplo, a gente está começando com a ideia agora, né? Então a gente vai fazer uma jornada baseada num suposto cliente, que ele ainda não existe, mas é essa persona que a gente criou, quem a gente quer analisar os hábitos, os comportamentos, pensamentos e os sentimentos. Mas assim que tipo a gente conseguir, lançou e tal, a gente tem que constantemente atualizar essa jornada. Tipo assim, tem um tempo que de tempo em tempo tem que atualizar, porque aí a gente vai estar trabalhando com problemas reais que vão existir, porque até o momento são hipóteses. Então, no momento em que ele lança, a gente tem que atualizar constantemente essa jornada. Porque você deu o exemplo do Uber, e eu fiquei aqui na minha mente pensando, nossa, eu acho, para mim, assim, pareceu que funciona melhor fazer quando já existe. Lógico que antes você faz para conhecer com quem está trabalhando, mas quando você existe, para descobrir uns problemas do tipo assim, a experiência do cliente está sendo super ruim, ele fala que ele recebe, que ele faz a reclamação e ninguém nunca responde ele. Aí a gente faz a jornada do cliente e fala assim, tá, mas para qual e-mail que eles estão enviando a reclamação? E aí vê que é um e-mail, só que tipo, isso já tem que estar funcionando, já tem que estar rodando. Então eu fiquei pensando, nossa, será que tem que atualizar constantemente? Então, a questão da atualização é como eu falei bem no comecinho, assim, a jornada é é um projeto, assim, é um processo bem longo e profundo. Então, a gente basicamente não atualiza o mapeamento da jornada toda. A gente começa a trabalhar em pontos onde tem mais ponto de dor, assim, onde precisa ser melhorado. Por exemplo, o exemplo que eu dei do iFood, assim, eles melhoraram a tela de espera do pedido. Então, eles não refizeram o mapeamento todo, sabe? Eles sabem que ali é o maior ponto de dor, e aí pode ser tanto do restaurante, quanto do entregador, quanto do usuário que está pedindo, então eles focaram naquele ponto ali. Eles podem fazer um outro novo processo de mapeamento total da jornada quando eles quiserem lançar um iFood para supermercado, porque aí eles vão ter que mapear uma outra jornada. E geralmente você faz um processo de mapeamento assim quando você precisa ter um objetivo, sabe? Não mapear por mapear. Agora a gente já está funcionando, está tudo bem, e agora a gente vai querer assim trabalhar só com restaurantes de luxo. E daí você pode fazer um processo de mapeamento para trabalhar com restaurante de luxo. Não ficar atualizando sempre esse mapa, assim. É que, na verdade, quando você faz o processo, você identifica os pontos de melhoria e aí você vai trabalhando em cima deles. Entendi, muito obrigada. Respondeu a pergunta. Nada. Felipe? Boa noite, Gilmar. Boa noite, gente. Boa noite. A minha dúvida é, assim, você falou que fez algumas entrevistas com as suas personas por WhatsApp, Hangouts, nessa fase, né, que a gente está em quarentena. Mas a minha dúvida é, onde que você achou essas pessoas? Porque, assim, você sabe onde está a sua persona, eu imagino, né? Quando você conversa com ela e aí você acaba mapeando ali o comportamento dela, né? Mas, pô, eu mapeei aqui uma persona, ela tem 24 anos, ela, não sei, ela treina musculação, faz dieta e é estagiária, é uma persona, assim. E aí, agora, onde que eu vou encontrar essas pessoas, essas personas, para eu poder fazer essas entrevistas, entendeu? Porque às vezes eu posso achar que elas estão no Instagram, que
eu acredito, seja onde as pessoas da cidade estão, e elas estarem, sei lá, em alguma outra rede social, como, por exemplo, no TikTok, não sei. Então, como que você mapeia, assim, onde encontrar essas pessoas antes mesmo de ter o primeiro contato com ela? Tá. Isso daí é bem importante. Essa etapa a gente chama de etapa de recrutamento, né? Quando a gente está falando com grandes empresas ou empresas de médio porte, eles já têm uma base de dados de cliente deles. Então a gente pede para eles. No caso de vocês, e a gente, por exemplo, essa startup que eu falei para vocês, Poder do Voto, a gente usa geralmente Facebook. Essa companhia de fast food que a gente está trabalhando, a gente fez o recrutamento no Facebook. É um pouco tática de guerrilha, assim, né? Porque basicamente é uma companhia de fast food, então atende um público bem grande. O público que a gente está entrevistando aqui no teste de usabilidade é classe C e D. Então, o que a gente fez? A gente anunciou esse teste, ele tem uma bonificação, tá? Então, a gente anunciou em grupos de Feira do Rolo e grupos de bairro aqui da Zona Sul. Eu participo de alguns aqui, eu participo da Feira do Rolo de Santo Amaro, Feira do Rolo de Grajaú, tem um grupo aqui do meu bairro também, que é a Chácara Santo Antônio. Então, eu fiz anúncio ali e pedia para entrar em contato com o WhatsApp da recrutadora. No caso de vocês, por exemplo, Instagram e TokTok, vocês podem, no Instagram mesmo, fazer um post. No caso, como vocês estão mais embrionário, a questão da bonificação, eu acredito que vocês não precisam dar. É mais uma coisa assim de buscar essas pessoas. Geralmente a gente não vai de perfil para perfil, sabe? A gente faz um post e chama as pessoas. Essa startup Poder do Voto, a gente tinha tentado fazer, ela é ligada à política, e política hoje é algo que é muito sensível, né? Então, eu fiz um post na verdade, no meu perfil pessoal, e daí eu não estava conseguindo atrair usuários, porque o usuário que a gente estava focando para testar era de 18 a 24 anos, e a minha rede social é um pouco mais velha, eu tenho 40, então, em média, o pessoal vai ter de 30 a 50, e daí na época, a gente ficava numa rede de coworking, a WeWork, e eles têm um aplicativo interno. E daí eu fiz um post lá no aplicativo da WeWork, e em uma tarde eu consegui o recrutamento de 5 pessoas. Então, vai muito depender disso. E assim, no caso de vocês, não é uma prática recomendada em pesquisa, em entrevistar amigos, mas no caso de vocês, como vocês estão começando, vocês podem entrevistar amigos e amigos de amigos e parentes de amigos, aproveitar a rede que vocês têm, sabe? Porque provavelmente vai ter usuário ali, e aí vocês. É sempre legal pegar alguém bem extremo, por exemplo, no caso da Padoca, quem pede muito fast food e quem pede muito pouco, porque aí vocês vão tendo um meio termo ali, vocês não conseguindo entender. Mas geralmente vocês precisam fazer um post ou algo assim e chamar, e não ir buscando pessoa por pessoa. Ou você pode ter um amigo conhecido que você já segue, sabe que usa bastante o serviço, e aí você pode falar com ele. Entendi, sim. Obrigado. Só uma coisa que eu estava pensando, assim, eu desenhei algumas personas, e aí eu achei algumas páginas do Instagram que
com um tamanho considerável, né, 100 mil seguidores, por aí, que eu acredito que falam com a nossa persona. Mas, e aí a minha intenção era fazer, e assim, eu vi lá para fazer uma enquete lá, ou um post no story dessas páginas, era R$30, assim. Fica até uma sugestão aí para o pessoal. Pode ser interessante. Então, e aí eu queria saber, mas eu acho que a minha persona tá lá, mas pode ser que não. Então, você acha que seria uma boa, assim? Ou... É que você vai... É uma boa, porque assim, começa a sair de ser só a sua persona, né? Você está testando uma hipótese. Você pode achar que é isso e pode achar que o pessoal está lá e o pessoal pode não estar. Então, assim, é entender um pouco mais isso e também, de forma geral, assim, faz um pouco de desk research, sabe? Pega artigo de jornal, pesquisa. Hoje tem muito dado disponível, então você consegue perceber muita coisa assim. O principal da persona, assim, eu não coloquei até no slide, mas basicamente o que você fez chama de proto-persona, que basicamente é a persona que a gente imagina, que geralmente persona é um assunto que é bem hype em UX hoje, sabe? O pessoal fala muito, mas é uma técnica que tem que usar com cuidado ali, sabe? Porque senão você acaba envezando como o marketing faz. Mas pesquisa é sempre legal, assim, a partir do momento que tem opinião de outras pessoas, que tem conteúdo de outras, acaba sendo interessante, porque pode validar a sua opinião ou não. Assim, a gente pode estar muito certo ou pode estar muito errado, vai depender um pouco do que a gente pensa, se a gente conhece aquele produto, se a gente usa aquele produto, aquele serviço. Então, o que eu recomendo para você, assim, pesquisa bastante, assim, jornal, revista, internet mesmo tem muito conteúdo, tem muito dado, você pode fazer cruzamento. E esses grupos do Instagram, o TikTok, sinceramente, eu não sei usar, então não sei muito o que falar. Mas o Instagram, assim, se você colocar enquete, se tiver 500 respostas, já vão ser 500 respostas do que você não imagina, sabe? E mesmo que seja uma pesquisa que esteja um pouco enviesada, é uma pesquisa, vai ser uma opinião externa. E aí quando você vai fazer isso, é sempre legal, no caso de quando você vai fazer uma enquete ou um formulário, a gente usa muito assim também de pesquisa qualitativa. Quando a gente vai fazer persona, a gente usa mais a pesquisa qualitativa, de entrevista em profundidade. Quando a gente vai fazer pesquisa quantitativa, que pode dar um pouco de suporte para a persona, e a gente usa Google Forms e tudo mais. Tem muita ferramenta assim gratuita e acaba sendo uma informação que é de outras pessoas. Então é uma informação que vai agregar o projeto, né? Quando deixa de ser uma coisa que eu estou pensando e é uma coisa do que as pessoas dizem. Entendi. Obrigado, ajudou bastante. Nada. Conheceu bastante. Valeu. Valeu. Muito obrigada, foi muito legal. Eu tinha mais dúvidas, mas infelizmente a gente tem uma atividade, agora a gente está um pouquinho corrido com o tempo, então até o Bruno, o Enzo e o Luiz levantaram a mão, aí eu falei para eles também te contatarem, talvez por e-mail, mandando as dúvidas, se for tudo bem por você. Pode mandar o e-mail, o WhatsApp. Eu tenho Facebook, meu nome é bem comum, então em todo lugar eu estou Gilmar Gomier. Então pode me adicionar lá Facebook, Instagram, LinkedIn e podem mandar as perguntas que eu respondo e ajudo vocês. Legal. Muito obrigada, Gilmar. Obrigada